Olá, o Interesse Público começa agora com os destaques dos nossos repórteres. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal aciona a Justiça contra o Banco Central para impedir o bloqueio de contas de clientes que ainda não apresentaram a declaração de imposto de renda. Afonso Bezerra. Segundo o MPF, cerca de 300 mil contas estão bloqueadas, porque os titulares estão com pendências com a declaração do imposto de renda. Obrigada, Afonso. E ainda falando sobre os bancos, quem traz as notícias lá do estado do Amazonas é Jaqueline Fará. Agências bancárias no Amazonas devem cumprir liminar que determina que bancos cumpram lei das filas e observem com mais atenção o tempo máximo de atendimento a clientes, com previsão de pagamentos de multas de R$10 mil. Obrigada, Jaqueline. Fique com a gente e veja outras notícias do programa de hoje. No Rio de Janeiro, a construção de um anel viário ameaça desabrigar moradores das margens da BR-393 em Barra do Piraí. MPF busca alternativas para donos dos imóveis. Trabalho e esporte são os temas da série de reportagens sobre a luta das pessoas com deficiência. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. As agências do Banco do Brasil, da Caixa e do Bradesco devem cumprir a lei das filas do estado do Amazonas. A regra é a seguinte: o tempo máximo de espera do consumidor é de 15 minutos, em dias normais, mas não pode ultrapassar os 25 minutos em dias de pagamentos de servidores públicos. A reportagem é de Jaqueline Fará. Uma simples situação do dia a dia que para muita gente vira uma grande dor de cabeça. Afinal, quem gosta de passar horas em uma fila de banco? Pois é o que acontece sempre que o empresário Ayrton Guimarães precisa ir ao banco em Manaus. Ele conta que até mesmo os procedimentos mais simples nos caixas eletrônicos não consegue resolver sem precisar perder tempo. Tem meia dúzia de caixas e somente 2 funcionam. Um caixa você só pode depositar, no outro você só pode retirar, num você só pode sacar ou tirar o extrato. Mesmo com a lei estadual que prevê um tempo máximo de espera de 15 minutos em dias normais, 20 minutos às vésperas e após feriados prolongados e 25 minutos nos dias de pagamentos de servidores públicos, essa situação no estado do Amazonas é comum em qualquer agência bancária da capital e do interior. O que revolta o consumidor como o universitário Hendrick Santos, que para tentar ganhar tempo, procura sempre locais onde existam 2 agências bancárias diferentes. Essa lei de 15 minutos não funciona. Não funciona mesmo. Assim como a gente tem que fazer nossos pagamentos em banco, às vezes a gente corre até para a casa lotérica. Foi com base em situações como essas que o Ministério Público Federal no Amazonas, juntamente com os órgãos de defesa do consumidor do estado, entraram com ação contra os bancos. Além do tempo máximo de espera que precisa ser cumprido, a liminar também prevê que as agências bancárias atendam pedidos de saques no mesmo dia, nos valores de até R$5 mil, sem a necessidade de comunicar à agência. O não cumprimento das regras pode gerar uma multa de R$10 mil para cada situação de descumprimento comprovada. Informações que nós obtivemos foram no sentido de que até 3 dias o banco poderia levar para concretizar esse atendimento, e isso de fato é inadmissível. Em caráter liminar, nós pedimos que houvesse o cumprimento imediato da legislação, especialmente em relação ao tempo de atendimento de espera para o serviço bancário e também em relação à disponibilidade numerária. A Justiça acatou a liminar que obriga o cumprimento da lei estadual. Em nota, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, informou que vem investindo em melhorias, principalmente no atendimento das agências bancárias e postos de atendimento eletrônico. Informou ainda que realiza um trabalho constante para reduzir o tempo de espera nas agências bancárias, seja se adequando às leis municipais que já determinam o tempo de atendimento ou estipulando um tempo máximo de espera nos municípios onde não há lei específica. E ainda sobre bancos, o Banco Central não pode permitir que as instituições financeiras bloqueiem ou cancelem contas correntes
de clientes que estão com CPF pendente de regularização pela ausência da declaração de imposto de renda de pessoa física. Essa é a recomendação do Ministério Público Federal em Pernambuco, que entrou na Justiça contra a instituição. 320 mil. Este é o número apontado pelo MPF de contas bloqueadas em apenas 3 bancos. O motivo? Os donos dessas contas estão em débito com a Receita Federal. Impedir o contribuinte de fazer movimentação financeira por este motivo é incorreto, de acordo com o Ministério Público. Mas ainda há bancos que continuam com esta prática. De olho nessas medidas, o MPF ajuizou uma ação civil pública contra o Banco Central. A ideia é que a Justiça Federal não autorize mais o cancelamento das contas e que obrigue, em decisão liminar, o Banco Central a reativar as que estão suspensas. Na ação civil pública, o MPF compreende que as instituições financeiras não podem suspender as contas bancárias. A própria Receita Federal tem mecanismos de advertência e punição ao contribuinte em débito com a União. O bloqueio das contas acaba se transformando numa punição severa, impedindo que as pessoas recebam até os salários. Em 2016 foi alterado o normativo, mas em 2017 chegaram à Procuradoria novas representações de pessoas se queixando que as suas contas correntes tinham sido bloqueadas. O Banco Central nos informou que ele não havia condições de fiscalizar o cumprimento dessa circular. Foi quando nós entendemos que a via negocial tinha sido esgotada e propusemos essa ação civil pública há 2 meses atrás. O efeito dos bloqueios recaía sobre os mais frágeis. Nas investigações, o MPF identificou que o perfil dos titulares das contas bloqueadas era de pessoas com pouco poder aquisitivo, de baixa movimentação financeira. A manicure Maria Cristina Ângelo foi uma dessas vítimas. Ela passou 3 meses sem receber salário e sem poder movimentar qualquer valor na sua conta. O prejuízo foi grande. Tive que pedir dinheiro emprestado a meus filhos para poder pagar meu cartão. E veja no próximo bloco, trabalho e esporte na série de reportagens sobre a luta das pessoas com deficiência. O caminho é muito simples, eles precisam do que qualquer profissional precisa. Uma oportunidade de trabalho, que ele tenha perfil e talento para assumir e ele tenha um plano de carreira para crescer e se desenvolver. O esporte me ensinou que eu não ter os braços e não ter as pernas não define quem eu sou. E sobre esse tema, uma entrevista com o Procurador da República, Felipe Fries. É só um instante, eu volto já. E a nossa série de reportagens sobre a luta das pessoas com deficiência continua. No último programa, nós mostramos as dificuldades de locomoção nas grandes cidades e a importância de ter direitos básicos respeitados. Hoje vamos falar sobre os desafios da inclusão no mercado de trabalho. Apesar da lei de cotas, as pessoas com deficiência ainda encontram muitas barreiras para conseguir o emprego. Quem mostra essa situação para a gente é a repórter Érica Rezende, de São Paulo. Quem olha para Viviane não consegue imaginar as dificuldades que ela já enfrentou para conseguir trabalhar. Ela nasceu com uma má formação e por isso precisa usar uma bolsa de colostomia. Ela conta que isso foi motivo para ser demitida. No dia da minha demissão, a minha gestora virou para mim e falou assim: esse emprego não serve para você. Você não pode trabalhar numa empresa de call center nessas condições. Viviane seguiu em frente, mas há 6 meses ela está desempregada, em busca de uma oportunidade. Eu estou participando de processo seletivo, fiz bastante entrevistas, então a fé de que logo o meu vai chegar é grande. De acordo com a lei de cotas, as empresas que possuem em seu quadro 100 ou mais funcionários são obrigadas a ceder de 2% a 5% das vagas para pessoas deficientes.
Formado em Direito e com curso de especialização fora do país, Rodolfo conseguiu uma vaga pela lei de cotas numa empresa multinacional. Eu, infelizmente, tive algumas experiências ruins com algumas empresas que sequer liam o meu currículo. Uma vez que ele constava como PCD, eles me convidavam para vagas que não tinham nada a ver com a minha área de formação. Apesar do avanço da lei de cotas, esses profissionais ainda enfrentam muitas dificuldades no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada por uma consultoria revela que 40% dos deficientes já sofreram algum tipo de discriminação, como bullying. É que a maioria das empresas não estão preparadas para contratar pessoas com deficiência. Carolina viu uma grande oportunidade nesse mercado. Decidiu abrir uma consultoria para a inclusão de deficientes físicos no mercado de trabalho. O caminho é muito simples. Eles precisam do que qualquer profissional precisa. Uma chance de uma oportunidade de trabalho, que ele tenha perfil e talento para assumir e ele tem um plano de carreira para crescer e se desenvolver. O Elton agarrou a oportunidade que teve no banco onde conseguiu o primeiro emprego. Na época, ele tinha apenas 19 anos de idade. A empresa o apoiou e o resultado logo apareceu. Em 7 anos foram 4 promoções e o jovem que começou como caixa, hoje é gerente de negócios. Sou um abençoado, isso eu posso te dizer. É um motivo de muito orgulho e eu agradeço sempre a minha família, a muitos amigos que eu sempre tive, a Deus também, colocou pessoas certas no meu caminho. O sorriso no rosto revela a alegria do sucesso de quem não desistiu diante das dificuldades. Mas o Elton sonha alto e ainda quer mais. Ir à lua para acertar pelo menos as estrelas, né? E os desafios são inúmeros na vida das pessoas com deficiência ou mesmo com a mobilidade reduzida. E é por meio do esporte que muitas delas encontraram um novo caminho, que vai muito além da reabilitação. A Érica Picelli conversou com alguns atletas paralímpicos e conta como está o acesso das pessoas com deficiência ao esporte. Érica. Eliane, esses atletas têm muitas outras preocupações além dos treinos e do desempenho. Depois dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro no ano passado, eles contam que tiveram avanços importantes, mas o preconceito e a falta de incentivo ainda são grandes obstáculos para o desenvolvimento do esporte e nascimento de novos campeões no Brasil. Nós vamos agora conhecer algumas histórias desses brasileiros que, entre lutas e vitórias, nunca deixam de acreditar. O esporte ele nos mostra que vai além de medalhas, além de conquista. O esporte me ensinou que eu não ter os braços e não ter as pernas não define quem eu sou. O que define cada um de nós está dentro de nós. E dentro do Daniel Dias existe uma força imensurável. No currículo dele não faltam vitórias. Com as medalhas conquistadas na Paralimpíada do Rio no ano passado, ele se tornou o maior nadador paralímpico masculino do mundo, com 24 pódios. Mas no caminho dele, nem sempre as águas foram tranquilas. A grande dificuldade foi que eu tinha o patrocínio. Que era o meu pai que bancava tudo, a gente vivia em Camanducaia. Eu treinava em Bragança, que é onde moro atualmente. Então eu tinha que vir de ônibus todos os dias, meus pais tinham que custear isso. Daniel nasceu com deficiência e desde cedo o esporte passou a fazer parte da vida dele. Mas não é o que acontece com a maior parte dos paratletas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado antes dos Jogos Paralímpicos do Rio no ano passado apontou que metade dos paratletas não praticavam esporte antes da deficiência e ingressaram para ajudar na reabilitação. Eu nunca fui de praticar nenhuma atividade física. No colégio eu escondia, corria da educação física e devido à minha altura, tudo, ele pegou e fez esse convite. Eu falei, tá bom, vamos. O convite que Adria recebeu foi depois que perdeu uma perna em um acidente para participar do time de vôlei sentado de Goiânia, o que rendeu grandes frutos. Ela representou o Brasil na Paralimpíada e conquistou o bronze, mas ela conta que a luta continua. Em Goiânia mesmo não temos nenhum local que seja adaptado para receber o esporte, eu acho que qualquer tipo de modalidade.
O brasiliense Aloísio também foi bronze no Rio. Quando a gente fala do atleta convencional, né, que mata um leão por dia, nós temos que matar 2. Porque além da gente vencer os desafios técnicos, né, que é treinar todo dia, né, que tem uma dedicação muito grande, a gente esbarra ainda com essa questão da acessibilidade. Além de muitos para-atletas não terem onde treinar, ainda são poucos os que recebem o Bolsa Atleta. São 6.217 bolsas para atletas e 1.208 para para-atletas. A velocista Terezinha Guilhermina é um exemplo de superação. E para ela, o reconhecimento nem sempre é o esperado, por quem tanto luta por títulos para o país. Os futuros campeões do Brasil muitas vezes não sabem que podem ser ou que serão campeões porque não tem essa informação. E as pessoas com deficiência têm um importante aliado na luta pelos seus direitos, o Ministério Público Federal. Sobre esse assunto, a Érica Picelli conversou com o Procurador da República, Felipe Fritz. De cada 100 brasileiros, pelo menos 20 têm algum tipo de deficiência. São 45 milhões de pessoas, segundo o último censo do IBGE. E apesar do avanço das leis, ainda é grande a discriminação e o preconceito. Sobre isso, a gente conversa agora com o Procurador da República, Felipe Fritz. É um prazer ter a sua participação aqui no Interesse Público. Muito obrigado, igualmente, um prazer. Procurador, a gente sabe que é garantido pela lei a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, seja no serviço público ou privado. Mas, na realidade, ainda é difícil eles conquistarem esse espaço. O que seria preciso para mudar esse cenário? Acredito que o desconhecimento, a ignorância das pessoas, que abrange inclusive a falta de experiência das pessoas na vivência com pessoas com deficiência, é que representa a grande barreira para a inclusão das pessoas, inclusive no trabalho. O Ministério Público, ele depende muito dessa iniciativa da sociedade. Então, que a pessoa, quando vê algo errado acontecer em matéria de acessibilidade da pessoa com deficiência no trabalho, que ela se mova, né? Que ela tome essa iniciativa, vá no site ou escreva um e-mail, uma carta, envie ao Ministério Público. Agora, falando sobre o direito ao esporte e ao lazer, os Jogos Paralímpicos do Rio no ano passado deixaram um legado importante, que foram os ginásios adaptados e também o combate à discriminação e ao preconceito. Mas ainda é grande a falta de acessibilidade, tanto para os para-atletas quanto para as pessoas com deficiência a esses espaços. Sim. Os para-atletas, eles enfrentam toda sorte de dificuldades que qualquer pessoa com deficiência vai enfrentar. Então, já, por exemplo, nos hotéis, nas instalações em que eles ficam, né? Frequentemente há todo tipo de dificuldade, falta de apartamentos acessíveis. E eu acho que esse é o grande legado que as Paralimpíadas deixam para pessoas não deficientes, que é conhecer a deficiência e essa negação da integração que a gente vive em relação às pessoas com deficiência. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. A nossa série encerra hoje, mas nós ainda temos uma última notícia com o repórter Galton Sé, que mostra que o MPF luta para garantir os direitos das pessoas com deficiência. E dá o exemplo. Não é mesmo, Galton? Exatamente isso, Eliane. E para garantir a acessibilidade às pessoas com algum tipo de deficiência, uma equipe de engenharia e arquitetura tem visitado as 230 unidades do Ministério Público em todo o país para identificar lugares que precisam de adaptação. Até o momento, os MPs de 11 estados e também a Procuradoria-Geral da República receberam a visita dos técnicos e algumas obras já foram feitas. A ideia é que todos os estados passem pela vistoria do projeto até 2019. A primeira etapa, que está em desenvolvimento, foca no atendimento ao cidadão e inclui acessibilidade em alguns espaços, como estacionamentos, calçadas, entrada dos prédios, recepção, sala de atendimento, balcões e corredores. É uma boa notícia, né, Eliane? Realmente, Galton, é uma excelente notícia, especialmente para as pessoas com deficiência que precisam de mais acessibilidade. Muito obrigada. E veja a seguir,
A construção de um anel viário ameaça desabrigar moradores das margens da BR-393 em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Até já! A Justiça determinou que o Ministério da Saúde suspenda a compra, venda e distribuição do medicamento chinês Leuginase, utilizado no tratamento de leucemia linfóide aguda. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal no DF. Mesmo sem ter licença da Anvisa e eficácia comprovada, desde o início do ano, o remédio vinha sendo receitado a pacientes da rede pública, a maioria crianças e adolescentes. A crise da segurança pública no Rio de Janeiro foi destaque na primeira coletiva à imprensa da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Da nossa parte, acentuamos a importância de enfrentarmos o tipo de crime federal que tem acontecido ali na cidade do Rio de Janeiro e assolado a população e causado tremenda insegurança pública. O MPF entrou com ação judicial para que o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o ex-senador Luiz Estevão e o empresário Fábio Monteiro de Barros devolvam mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Dinheiro desviado na década de 90 em um esquema de corrupção nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. As irregularidades vão desde sobrepreço de materiais a transferências ilícitas para contas bancárias no Brasil e no exterior. Moradores das margens da BR-393 em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, lutam para não perder suas casas. É que por causa da construção de um anel viário, 20 imóveis estão sendo desapropriados. Eles foram surpreendidos com a chegada das intimações e buscaram ajuda do Ministério Público Federal. O MPF acompanha o caso e quer soluções alternativas para os donos dos imóveis. Já imaginou levantar tijolo por tijolo da própria casa e, de repente, viver na expectativa de ver tudo ruir? Eu levei até um susto quando chegou a cartinha para mim aí, falou assim, desapropriação das casas. Eu levei um susto, peguei aquele e fiquei apavorado. A Vila Maia é uma pequena localidade às margens da BR-393, no município de Barra do Piraí. Em agosto de 2016, os proprietários de 20 lotes do bairro foram pegos de surpresa, com oficiais de justiça batendo a porta. A comunidade se reuniu, nós fomos ao Ministério Público Federal, tá, que abriu uma ação em conjunto e dentro dessa ação a gente viu que tinha todos os moradores, tá? A maioria dos moradores tinham processos de desapropriação já com valor depositado em juízo. Dona Jane mudou-se de bairro, investiu no novo ponto do restaurante, na esperança de aumentar a clientela. Eu vou perder tudo. E eu tiro tudo daqui, né? Eu tenho família para sustentar e esse é meu trabalho. Quem move as ações de desapropriação na Justiça é a concessionária Acciona, que administra e é responsável pelas obras de duplicação da chamada Rodovia do Aço. Mas os moradores questionam a necessidade da construção de um anel viário exatamente onde estão as casas. A solução é a Acciona mudar o projeto dela para outro lugar. Tem aqui e tem ali na frente. O terreno da Vigor, do outro lado é terreno do Estado. A primeira batalha foi ganha na Justiça por Seu Vicente no mês passado. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o recurso da concessionária para obter a posse do terreno da família dele. Foi uma luta para a gente fazer isso aí. O Ministério Público Federal busca uma solução negociada entre as partes. O Ministério Público instaurou um inquérito civil
público e vem acompanhando os processos judiciais. A preocupação do MPF é garantir que a decisão da administração por uma determinada obra que gera um grande impacto a moradias e a pessoas, que seja mais discutida, mais dialogada e mais transparente, que haja uma consideração de alternativas àquele empreendimento, que se possa dialogar com a comunidade justamente outras possibilidades. Quer participar do Interesse Público? Escreve pra gente, interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, o endereço é mpf.mp.br. O nosso programa também está no YouTube, no endereço youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa. Até lá!